Papo de prateleira aqui no encontro dos encontros da Scott Consultoria e eu estou encontrando uma conterrânea de Uberaba aqui, né? A gente que é da Public, está espalhado pelo Brasil inteiro, também em Uberaba. Aqui nós temos a Samila Souza, que é a responsável de pesquisa e desenvolvimento da Agronelli Insumos Agrícolas. E eles estão aqui promovendo um produto que é bem interessante, bem importante, né, para a agricultura, para a pecuária, que é o gesso agrícola. Samila, fala mais desse produto para mim. Sim, o gesso agrícola, ele é considerado um condicionador de solo, que ele melhora as condições físico-químicas e biológicas desse solo, né? E ele é inserido também nesse contexto como calcário, né? Mas o calcário tem essa função mais superficial e o gesso agrícola tem uma função em subsuperfície, então ele melhora a estrutura, o desenvolvimento radicular dessas minhas raízes e profundidade, para que essas raízes possam absorver mais água e mais nutrientes. Qual é a importância, a vantagem dele, além de absorver mais água, mais nutrientes? Sim, a vantagem dele é que ele é rico em cálcio, em enxofre, que são excelentes nutrientes para a planta, né? E além disso, o gesso agrícola, ele retira, na verdade, ele neutraliza o alumínio que é tóxico. Então, eu faço com que essas minhas raízes consigam se desenvolver devido às reações químicas que o próprio gesso atua no solo. Ele potencializa, por exemplo, a hora que eu aplicar um adubo, um fertilizante, ele potencializa o efeito disso que eu já gastei, já investi? Perfeitamente, porque se esse solo ele não estiver bem manejado em questão de acidez do solo, com a presença do alumínio, essa minha planta não consegue absorver esses nutrientes que você aplicou. Então é necessário você fazer uma boa correção do solo com o uso do calcário, primeiramente, e logo após com o uso do gesso. Eu fico imaginando então que esse gesso agrícola ele pode ser usado tanto em grandes fazendas como em hortas, em pequenas produções, até em vasos de flor, no caso. Perfeitamente, perfeitamente. Ele é um produto que ele pode ser utilizado nessas culturas, em pastagem, gente, na agricultura, em pequenas áreas e grandes áreas, porque a própria função dele é desenvolver essas raízes e para que a planta tenha uma maior absorção de nutrientes. Então, isso é interessante para todas as culturas. Qual que é a produção da Agronelli Insumos Agrícolas desse gesso agrícola por ano, por mês? Para onde que vocês enviam? Como que é distribuído? Bom, a Agronelli Insumos ela está situada na cidade de Uberaba, então a gente retira o gesso direto da Mosaic, né? E nós atendemos Minas, São Paulo e Mato Grosso. A gente, por exemplo, se for numa revenda, né, e procurar uma pequena quantidade, a gente tem? Perfeitamente. Nós temos desde pequenas sacarias de 50 quilos até granel. Tá certo, então eu conversei com a Samila Souza, que é da Agronelli Insumos Agrícolas, e ela falou aqui pra gente sobre o gesso agrícola, um produto muito importante para a lavoura, para a agricultura, para as pastagens. Uma pergunta que faltou fazer que é muito importante, é um investimento alto ou é acessível? Não, ele é totalmente acessível porque a própria aplicação dele, ele se responde em produtividade. E tem alguma dica especial para fazer a aplicação? Cuidados de manuseio, alguma coisa assim? A dica especial é, vamos tirar uma análise de solo para que a gente possa acompanhar essa área com as condições químicas dessa área, análise de solo. Tá certo. Essa entrevista, então, em 2 etapas com a Samila Souza, da Agronelli Insumos Agrícolas, direto da Scott Consultoria. Fica por aqui.